E aí, pessoal, beleza? Pensaram na ideia que a gente propôs aí no vídeo passado, na apresentação? O que vocês acharam? Pois é, deixa eu começar aqui o nosso conteúdo efetivamente, com um tema um pouco mais clássico que vocês já viram, sem dúvida nenhuma, em outras séries, que é o tema das teorias demográficas, ok? Depois a gente retoma lá aquela ideia de crescimento populacional, vamos falar bastante das características que levaram o século XX a ser o século do crescimento, mas antes disso, é importante a gente falar das teorias demográficas aqui, porque elas vão nortear o pensamento sobre geografia da população ao longo do tempo aí no mundo, tá? Bom, a gente vai ter basicamente, pessoal, quatro teorias demográficas, tá? Na verdade, a gente vai ter duas, que são a teoria malthusiana e a teoria reformista, marxista. Porém, da teoria malthusiana derivam outras duas, que são a teoria neomalthusiana e a teoria ecomalthusiana, tá certo? Eu vou explicar uma por uma que vocês também vão ter essa explicação no slide. A teoria malthusiana, produzida pelo reverendo Thomas Malthus, vai dar conta da ideia de que a população está crescendo num ritmo muito mais acelerado do que a capacidade de produzir alimentos. Malthus dizia que os alimentos, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, enquanto que a população crescia em progressão geométrica. Então a ideia dele era a seguinte, cara, se a população continuar crescendo desse jeito, não vai ter comida para todo mundo, vai faltar comida mesmo. Okay? Essa era a ideia dele. É claro que essa ideia não se concretizou, porque ele acabou não contemplando aí a Revolução Verde, ou seja, a capacidade que a gente desenvolveu de produzir alimentos. Hoje se produz muito mais alimentos do que o suficiente, do que aquilo que seria suficiente para alimentar a população inteira. Tem comida para todo mundo. Malthus não previu isso, não antecipou isso. Agora, isso não isso não invalida, né, a iniciativa do Malthus de propor pela primeira vez aí uma reflexão, né, sobre essa questão de crescimento populacional, produção de comida, a questão dos recursos, etc. Tá? Malthus era um pastor, né? Então ele acabava sendo muito tradicionalista nas suas ideias. Para tentar conter isso que ele chamava de problema, né, esse crescimento, esse descompasso entre crescimento de população e produção de alimentos, ele sugeria o sexo apenas após o casamento e mesmo após o casamento, a fazer sexo demais também é pecado. Então, o sexo seria mesmo só para a reprodução, né? Era mais ou menos essa a ideia. Então, não faça sexo se você não tiver com a intenção de reproduzir, ok? Então, Malthus supunha que com isso conseguiria diminuir o crescimento populacional, tá certo? Então, essa foi a primeira ideia que surgiu ligada aí a essa questão de população, recursos, alimentos, a nossa relação mesmo com o crescimento populacional e o espaço geográfico. Bom, em seguida vem uma teoria, que é a teoria reformista, né, ou marxista, que dá conta do seguinte: olha, se houver uma melhor distribuição de renda e as pessoas viverem melhor, elas vão ter menos filhos, porque o modo de vida delas vai sugerir uma estrutura familiar menor. As pessoas vão ter acesso à educação, as pessoas vão ter acesso à saúde, as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão poder viajar. Ou seja, as pessoas não vão viver para se reproduzir apenas. Elas vão ter projetos pessoais, elas vão ter condições de realizar esses projetos pessoais, e isso vai fazer com que elas tenham menos filhos. Essa era a ideia do Marx, essa era a ideia reformista, que rompia, sem dúvida nenhuma, com a ideia do Malthus. No século XX, muitos estados fizeram uma releitura da teoria malthusiana. Tá? Eles acreditavam que havia mesmo um descompasso entre crescimento populacional e recursos,
e esses estados começaram a tomar medidas para evitar que mulheres tivessem muitos filhos. Aqui no Brasil mesmo, até a década de 1980, era comum o Estado brasileiro financiar cirurgia de trompas, cirurgia de ligadura de trompas, né, de laqueadura de trompas, para que as pessoas tivessem menos filhos. Então, mulheres, às vezes, muito jovens, na casa ainda dos 20 e poucos anos, que já tinham, sei lá, 3 filhos, passavam por essa cirurgia. Fora a distribuição e quase que, né, a indução muito forte das pessoas em usarem anticoncepcionais, pílula, né, de maneira mais específica aí, tudo no sentido de tentar controlar o crescimento populacional. Tá? Então, a teoria neomalthusiana, ela vira uma política de Estado ao longo do século XX, tá? Em muitos momentos do século XX. Ela é uma inspiração na teoria malthusiana, ela acredita que há um descompasso entre crescimento e recursos, e dinheiro, né, mais especificamente, e acredita que o Estado deve fazer alguma coisa para controlar esse crescimento populacional. Olha isso. Então, assim, da mesma maneira que Malthus achava lá atrás que ele podia controlar o sexo e, consequentemente, a reprodução, o Estado também tinha a mesma ideia. Perceberam aí a similaridade? Bom, existe ainda uma outra corrente derivada do Malthus, que é a chamada ecomalthusiana, que trata especificamente da questão crescimento de população e recursos naturais, certo? Então, eles acreditam na ideia de que há uma saturação do planeta porque tem gente demais. E aí a gente volta à primeira pergunta que eu fiz, tá certo? Lá atrás, no início do primeiro vídeo. Tem gente demais no planeta? Bom, eu posso dizer para vocês que não, tá certo? Há espaço, não há gente demais. Quando nós temos essa sensação é porque nós vivemos em grandes aglomerados urbanos. E há também recursos para todo mundo. Porém, aí vem um alerta muito importante. As pessoas há algum tempo estão abusando, né? Consumindo cada vez mais bens supérfluos, bens que não são necessários, estritamente necessários para a sua vida, e consumido em grande volume, tá certo? Essa que é a questão. Então, o consumo indiscriminado dos recursos é que, sem dúvida, pode nos levar à escassez e ao colapso, tá certo? Não o tamanho da população. Você pode ter pouca gente, mas se o perfil dessas pessoas for um perfil muito consumista, a gente pode ser levado a um cenário de escassez. Perceberam? Vamos lá para o terceiro vídeo agora.